Resistência em série e paralelo. Escolha um exemplo ou exercício sobre a resistência em série e paralelo. Resistência em série é quando temos mais de um resistor ligado em série, ou seja, quando houver um resistor ligado na sequência do outro. Aqui a gente tem o diagrama onde a resistência 1 e a resistência 2 estão ligadas em série, como a gente pode ver aqui, ó. Elas estão uma em sequência da outra. Uma característica do circuito em série é que a corrente elétrica só tem um caminho para passar, ou seja, ela vai ser a mesma em todas as cargas, tanto no resistor 1 quanto no resistor 2. Eu tenho a mesma corrente elétrica. Por exemplo, se eu só tenho um caminho para passar, a corrente elétrica dos dois tem que ser a mesma. Já quando eu tenho a tensão, ela será diferente de acordo com a resistência de cada resistor. Logo, em cima de cada uma das cargas, eu vou ter resistências diferentes. Ou seja, aqui e aqui vai ter resistência diferente devido à tensão. Então, a gente pergunta: como encontrar a resistência total ou equivalente quando se trata de um circuito em série? A gente vai descobrir e encontrar essa resistência através dessa fórmula aqui, que é a resistência equivalente é igual à somatória de R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Prosseguindo, então. No caso da nossa figura, a resistência ela só será R1 e R2, porque é as únicas duas resistências que temos aqui. E uma observação que temos para fazer é que a resistência ela é equivalente, a resistência equivalente, ela será sempre maior do que a maior resistência que a gente tiver. Agora eu adicionei valores ao nosso resistor. R1 é igual a 7 ohms e R2 é igual a 3 ohms. Então, a gente agora vai substituir na fórmula para achar os valores que queremos. Então, R1 é igual a 7 ohms e R2 é igual a 3 ohms. Substituindo, resistência é igual a 7 ohms mais 3 ohms. Resistência é igual a 10 ohms. Aí a gente pode tirar a prova através da nossa observação, né? Que a gente consegue tirar a prova. A resistência equivalente será sempre maior que a maior resistência. A maior resistência que teremos nesse resistor é 7 ohms. Então, o nosso resultado da resistência equivalente deu 10 ohms. Ou seja, é correto porque é maior do que a maior resistência que temos no nosso resistor. Resistência em paralelo. Aqui eu tenho minha figura com R1 paralelo a R2, ou seja, eu tenho dois resistores e um está paralelo ao outro. Então, como sabemos que está em paralelo? Eu tenho um ponto que chamamos de nó, que é aqui e aqui, esses meus pontos, em que a corrente vai se dividir. A corrente vai ter dois caminhos para circular. Um caminho que passa por R1 e o outro caminho que passa por R2. Quando a esses dois caminhos, eu tenho um circuito paralelo.
O método de calcular a resistência total ou equivalente aqui vai ser diferente do cálculo da resistência em série. A fórmula da resistência para achar a resistência equivalente na resistência paralela é resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn, a somatória desse segmento. Então, uma observação que temos aqui é que a resistência equivalente sempre é menor do que a menor resistência. Que a gente obtiver. Com a calculadora já em mãos, vamos preparar um exemplo para resistência em paralelo, onde nosso R1 vai ser 4 ohms. E nosso R2 vai ser 6 ohms. Aí, a gente vai diminuir nossa fórmula, né? Porque a gente vai usar só R1 e R2, que nosso resistor só tem R1 e R2. E aí, a gente vai substituir os valores. Aqui, com os valores já substituídos, a gente tem 1 sobre 4 ohms mais 1 sobre 6 ohms. Então, agora a gente vai calcular aqui. 1 dividido para 4, 0,25. 25 mais... Vamos ver quanto que vai dar 1 dividido por 6. 1,6666. Vamos arredondar para 1,67. Então, agora a gente vai somar 0,25 mais 0,25 mais 0,167, que é 0,417. 0,417. Então, temos que a nossa resistência equivalente é igual a 1 dividido por 0,417, que é igual a 2,39398, que é aproximadamente 2,4 ohms. Aí, a gente vai tirar a prova pela nossa observação. A resistência equivalente é sempre menor que a menor resistência. Nossa menor resistência aqui é R1, que é 4 ohms. Então, a nossa resistência equivalente deu menor do que a nossa menor resistência no nosso resistor. Deu 2,4. Isso é a prova que está correta.